Bom dia a todos. Este trabalho foi feito por Bianca Simanovic, Cristine Dias de Freitas, Maria Emília Sanches Balaguer, Matheus Rocha Batista, Milena Barbarini Martins, Vitória Vieira da Cunha. E nós vamos falar sobre as instituições antimanicomiais, trajetória e os seus desdobramentos. Quando falamos a palavra manicômio, relacionamos logo com uma outra palavra, louco. Mas historicamente o louco nem sempre foi pensado somente como um indivíduo com doença mental. Era considerado louco todo sujeito que se encontrava fora do padrão tolerado socialmente. Uma tolerância baseada em preceitos morais e religiosos. Desse ponto em diante, esse indivíduo ao qual o rótulo de louco era dado ia sendo jogado pela vida, da família para a rua, da rua para o hospício e dali para a morte. O presente trabalho, realizado por meio de uma revisão bibliográfica, busca compreender como o cenário das instituições psiquiátricas se constituiu e se modificou, passando por olhares de teóricos como Basaglia, Foucault, Goffman e Bleger. Realizamos um breve apanhado histórico da institucionalização da loucura no país, acompanhado do processo de reforma psiquiátrica e, por fim, apresentou-se como as instituições antimanicomiais se formaram e quais seus princípios, como estão fundamentados hoje em dia. Cronologia da institucionalização da loucura no Brasil. No período colonial até o início da República, foi marcado pela total exclusão do indivíduo com transtornos mentais, que ficavam acomodados nos abrigos, nas cadeias e nas santas casas. No segundo reinado, é inaugurado o Hospício Dom Pedro II, o qual foi um dos marcos para o início do processo de institucionalização e dos primeiros passos da psiquiatria no Brasil. No início do século XX, os cuidados passaram pela especialização médica. Na década de 20, é fundada a Liga Brasileira de Higiene Mental, que tinha como objetivo melhorar as maneiras de assistir os doentes mentais a partir da melhoria dos espaços e da formação dos especialistas. Foi a partir da década de 70 que se iniciou uma análise crítica a respeito da forma de como mudar a forma de assistência no serviço de saúde mental. Na década de 80, iniciou-se propostas para mudar o sistema de saúde mental. E esse período foi de grande importância para a discussão sobre a forma como se tratava os cuidados sobre os usuários assistidos pelo antigo modelo de saúde mental. Somente em abril de 2001, que foi sancionada a Lei de número 10.216, tratando a respeito da saúde mental e da proteção do usuário desse serviço, onde visa um cuidado do usuário do serviço de saúde mental mais humanizado. O manicômio pode ser caracterizado por dois elementos estruturais básicos: pelo alienismo, visto que toma como base a internação, e o isolamento, como procedimentos de tratamento da loucura, o uso rigoroso de instrumentos a fim de manter a ordem e a disciplina dentro da organização. Sendo assim, é possível considerar o modelo manicomial como um caso extremo de condicionamento racional instrumental, pois está cunhado no controle e na subjugação do sujeito. Percebe-se, então, uma ambivalência onde o manicômio, feito para curar a doença mental, também produz exclusão e controle sobre o sujeito. O manicômio, numa perspectiva administrativa e como instituição total, tem caráter totalizante por conta da condição de internamento do seu público, simbolizado por uma barreira diante as relações sociais e com o mundo externo, já que as saídas são proibidas. Apesar de considerar a disciplina burocrática importante na funcionalidade das instituições totais, Goffman também aponta para um problema que ele vai chamar de mortificação do eu. A mortificação do eu corresponde a uma contínua mutilação da identidade do indivíduo, quando ele se depara com a homogeneização subjacente aos mecanismos disciplinares, seja pelo fato do sistema institucional submeter o interno a diversos procedimentos que deterioram a identificação do sujeito com seus antigos papéis sociais, seja pela transformação do interno em objeto, dada especialmente pela perda das posses relativas à identidade, como o próprio nome e as suas roupas. Ambas
se processam em razão do princípio da impessoalidade, premissa da lógica de burocratização. Pensando nessa formalização do comportamento, representada pelo sistema burocrático de controle, o manicômio, numa perspectiva administrativa e como instituição total, nos facilita a compreensão das consequências da dimensão burocrática na vida do sujeito submetido a ela. Ou seja, podemos perceber em tais instituições o controle sobre o outro e formas exploratórias de produção de subjetividade. Além disso, percebemos nas instituições psiquiátricas o modelo industrial de manipulação, treinamento, manipulação dos corpos, o que Foucault chama de docilidade dos corpos. Para Foucault, tal interesse pela exclusão dos doentes mentais se dava ainda pelos telos de ordenação que se instituiu na sociedade moderna. Assim, percebemos que tal manipulação e disciplinamento dos corpos nas instituições psiquiátricas não passava de uma estratégia organizacional de controle social. Afinal, como já vimos, os critérios para internações eram estabelecidos a partir de questões morais, a partir de xenofobias, racismo, etc. Em 2018, já faziam 40 anos que a Lei Basaglia já tinha sido aprovada. A lei ela decretou o encerramento dos hospitais psiquiátricos italianos, que foi uma luta que o Franco Basaglia ele dedicou a vida inteira. Com um pensamento muito à frente do seu tempo, ele criticava as clínicas universitárias e ele não via só a doença mental por uma perspectiva patológica, observando o fenômeno como um todo. Nascido no dia 11 de março de 1924 em Veneza, Franco Basaglia se matriculou em medicina na década de 40, depois que ele terminou seus estudos clássicos. Nesse local onde ele se matriculou, ele teve contato pela primeira vez com um grupo de estudantes antifascista e acabou se juntando à resistência. Logo após um tempo, ele foi detido por 6 meses em Veneza por conta da traição de um companheiro. Basaglia começou a observar que a psiquiatria italiana estava muito atrasada em relação aos outros países, como o Reino Unido, a França, a Alemanha e Estados Unidos, porque em 1960 eles já tinham quase 100 mil pessoas internadas, além da lógica que eles utilizavam para investigar os casos estarem também atrasadas. Os pacientes que eram considerados perigosos, eles eram segregados em manicômios. Ele investigou a Universidade de Pádua entre 1949 e 1961. Ele ainda não conhecia como era o manicômio. Nesse local, ele era chamado como filósofo Basaglia, de modo pejorativo, porque ele já estava 12 anos na Universidade de Pádua investigando. E ele viu que ele não tinha nenhuma oportunidade de carreira naquele lugar. Então ele fez o concurso para diretor de hospital psiquiátrico em Gorizia. E ele acabou entrando em 1961 pela primeira vez no manicômio. Esse primeiro contato que ele teve com o manicômio foi muito traumático, porque era um ambiente muito diferente do ambiente teórico e virtual que ele tinha pensado. No início, ele não tinha ferramenta e nem recurso para lidar com a realidade do manicômio, mas ele acabou se aproveitando da sua rede de relações e acabou construindo um grupo de colaboradores, na maioria jovens, que começaram a remover barreiras formais e estavam tentando mudar o modo como o manicômio funcionava. De pouco em pouco, ele começou a criar a conhecida República dos Loucos Libertados, porque pacientes que passariam a vida inteira presos poderiam agora ser livres. E o Basaglia tentou levar essa filosofia, esse processo de Gorizia adiante. Só que a opinião pública ainda era muito tradicional e retrógrada e ignorava a proposta terapêutica que ele apresentava. Diante de pressões e impedimentos da população e do governo, Basaglia decidiu deixar Gorizia em 1969 e voltou a ser professor visitante num hospital no Brooklyn, Nova York. Apesar de ter deixado Gorizia, Basaglia conseguiu chamar muita atenção para mostrar como a instituição asilar destrói a personalidade dos pacientes, mostrando que nos manicômios tinha uma grande internação de pessoas viciadas em álcool ou pessoas que criavam conflitos familiares, além de pessoas com deficiência intelectual e doenças nervosas hereditárias. Basaglia conseguiu mostrar que pobres e ricos poderiam ser tratados, desde que eles não fossem trancados contra suas vontades, fazendo com que a comunidade terapêutica melhorasse a vida dos pacientes. Apesar da hostilidade que ele conseguiu na política, ele conseguiu, por meio da sua experiência na comunidade terapêutica, influenciar a Itália inteira, e ele acabou sendo reconhecido e apreciado por países do mundo inteiro. Em 1973, o Serviço Hospitalar de Trieste, dirigido por Basaglia,
foi considerado pela OMS como uma referência mundial na reformulação do modo de assistência à saúde mental. Já em 1978, foi estabelecida a Lei Basaglia, que aboliu os manicômios na Itália, e ela é vigente até os dias atuais. Amarante define reforma psiquiátrica como um processo histórico de formulação crítica e prática, que tem como objetivos e estratégias o questionamento, elaboração de propostas de transformação do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria. A reforma psiquiátrica ela é um processo político e social complexo, composto de atores, instituições e formas de diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais e nos territórios do imaginário social e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais que o processo da reforma psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e até mesmo desafios. O Brasil, ele copiou o modelo hospitalocêntrico das experiências europeias do século XIX. Os hospitais eram administrados pelas Santas Casas de Misericórdias, tendo como gestores a Igreja Católica. O ano de 1978 ele costuma ser identificado como o início efetivo do movimento social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos em nosso país. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, MTSM, formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associações de familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas, surge neste ano. E é este movimento que construiu, a partir deste período, a denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais. Em 1987, foi criado o primeiro CAPS do Brasil, em São Paulo, dando início ao processo de intervenção em 1989, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, em um hospital psiquiátrico. A Casa de Saúde Anchieta era um local de maus tratos e mortes de pacientes. Essa intervenção, com repercussão nacional, que demonstrou de forma inequívoca a possibilidade de construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao hospital psiquiátrico. Nesse período, são implantados no município de Santos núcleos de atenção psicossocial, o NAPS, que funcionam 24 horas. São criadas cooperativas, residências para os egressos do hospital e associação. A experiência do município de Santos passa a ser um marco no processo da reforma psiquiátrica brasileira. Trata-se da primeira demonstração com grande repercussão de que a reforma psiquiátrica era possível. A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, inspirados pelo projeto de lei Paulo Delgado, conseguem aprovar em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de ação à saúde mental. É a partir deste período que a política do Ministério da Saúde para a saúde mental, acompanhando as diretrizes em construções da reforma psiquiátrica, ela começa a ganhar contornos mais definidos. E na década de 90, marcada pelo compromisso firmado pelo Brasil na assinatura da Declaração de Caracas e pela realização da segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas experiências dos primeiros CAPs, NAPs e hospitais DIA, e as primeiras normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos.
Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica. Questionamentos sobre as atitudes e comportamentos tidos como normais nos manicômios levaram ao histórico movimento antimanicomial. Esse movimento buscava um modelo que reinserisse o sujeito em sociedade. O movimento da reforma psiquiátrica fez com que o legislativo construísse um conjunto de normas direcionadas a dar efetividade àqueles dispositivos que garantiam a dignidade do ser, independente de sua condição mental. A Lei 10.216, sancionada em 6 de abril de 2001 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, foi um projeto de Paulo Delgado, deputado de Minas Gerais na época, que visava os direitos das pessoas com transtornos mentais. Ela ficou conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica ou Lei Antimanicomial. Do ponto de vista jurídico, a lei representa um grande avanço no que diz respeito àqueles que representam seus direitos em saúde mental, como usuários e familiares. Seu foco é a saúde mental de base comunitária e representa essencialmente a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Entretanto, apesar de todas as lutas e mudanças oriundas dessa lei, o problema do abuso nas instituições continuava presente. Os que são tidos como insanos continuam a sofrer com olhares diferenciados e passar por condições não humanas de tratamento. Apesar disso, a lei representa um avanço, uma tentativa de dar dignidade e diminuir as limitações sociais e discriminações impostas às pessoas que apresentam transtorno mental. Dentro da lei, vários artigos prezam pelo melhor atendimento ao portador e ao familiar responsável. Dentro deles, podemos citar o primeiro artigo, que garante que os direitos descritos na lei se apliquem a todos aqueles que precisam sem nenhum tipo de discriminação racial, de cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, etc. Outro artigo que podemos citar é o artigo número 2, que diz: são direitos das pessoas portadoras de transtorno mental 1. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde. 2. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. 3. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. 4. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 5. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, entre outros. A lei apresenta 13 artigos, sendo algum deles com incisos, e todos propõem a garantia e bem-estar daquele que precisa e daquele que auxilia, como, por exemplo, o artigo 4º, que diz que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Com o primeiro inciso, o tratamento visará, com finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. Segundo inciso, o tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros. Terceiro inciso, é vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no inciso número 2 e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do artigo 2. Em suma, a lei veio para ajudar e tratar de forma humana pessoas que vinham sido tratadas como diferentes, até mesmo como animais. Os direitos entraram em vigor no dia em que a lei foi sancionada, sendo assim conhecida como a famosa reforma manicomial. O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, surgiu no Brasil na metade do século XX, em um contexto de redemocratização social, mas ele começou a funcionar entre 1980 e 1990, sendo formalizado apenas em 2002, quando ele começou a funcionar de maneira independente de qualquer estrutura hospitalar. O papel do CAPS é agir como organizador e regulador da assistência como um todo, fazendo acolhimento universal e diário, atendimento individual ou em grupo a famílias e em oficinas terapêuticas, elaborando um diagnóstico situacional e clínico para todos os usuários que já usufruíram do serviço, formulando um projeto terapêutico referente a cada usuário, agenciando e encaminhando os casos que não sejam compatíveis com o trabalho do CAPS e fazendo visitas domiciliares e atividades comunitárias, por exemplo, o que possibilita a atuação conjunta e articulada entre os serviços. Esses serviços são o Programa de Saúde da Família, PSF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, e os consultórios de rua.
O CAPS não é um hospício, por quê? Atualmente, o modelo de atenção à saúde mental visa a deshospitalização e a desconstrução da ideia asilar e de que lugar de louco é no hospício. Então, eles dão aos pacientes maior liberdade e maior proximidade com os amigos e familiares, o que facilita a inclusão social dessas pessoas. Existem 6 tipos de CAPS. O CAPS 1, que abrange entre 20 mil e 70 mil habitantes. O CAPS 2, que abrange entre 70 mil e 200 mil habitantes. E o CAPS 3, que abrange acima de 200 mil habitantes. Fora esses, existem ainda outros 2 tipos de CAPS 2. O CAPS I2, que é voltado para atendimentos a crianças e adolescentes, e o CAPS AD2, para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso de dependência de substâncias psicoativas. Existe também um tipo específico de CAPS 3, que é o CAPS AD3, que ele acolhe e faz o acompanhamento de 24 horas das pessoas com as necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas. O CAPS é um serviço gratuito e ele atende pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, o que inclui também as enfermidades secundárias ao uso de substâncias psicoativas, que seriam o álcool e outras drogas, e ele vai desde crianças, adolescentes até adultos. Os pacientes com transtornos mentais leves a moderados não são atendidos no CAPS, mas sim nas UAPs, que são as Unidades de Atenção Primária à Saúde, que fazem parte da PSF, que eu expliquei já. Nesse caso, há uma comunicação contínua e coesa entre as UAPs e o CAPS, no qual as UAPs devem referenciar os pacientes mais graves e o CAPS fazer a contrarreferência de volta para as UAPs dos quadros estabilizados. O Basaglia afirmava que somente a psiquiatria não ajudava os pacientes, principalmente isolar eles em manicômios, porque isso poderia, inclusive, agravar a condição deles. Para ele, o tratamento manicomial devia ser substituído por atendimentos terapêuticos, que é o que acontece com o CAPS, que possuem várias redes de serviço, como eu já citei, que é os UAPs, PSF, NASF e os consultórios de rua. A relação do CAPS com o Basaglia é tão forte que existe até um CAPS chamado Franco Basaglia. Holocausto Brasileiro. Localizado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, o Hospital Colônia só poderia ser chamado de campo de concentração, onde foram contabilizadas 60 mil mortes no hospício. Quando Franco Basaglia visitou o Hospital Colônia, declarou em uma coletiva de imprensa que tinha visitado um campo de concentração nazista. Mais de 70% dos pacientes não sofriam com nenhuma doença do tipo, pois eram crianças rejeitadas pelos pais por mau comportamento ou algum tipo de deficiência, filhos tidos fora do casamento, mulheres estupradas pelo patrão ou algum homem importante na época, epiléticos, alcoólatras, homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, índios, pessoas sem documentos e etc. Os pacientes eram submetidos a todo tipo de tortura, eram violentados, passavam frio e fome. Nem roupas eram fornecidas para os pacientes, que andavam quase nus. Os corpos eram vendidos para faculdades de medicina para serem usados nas aulas de anatomia na época, tudo com a omissão do Estado. Mas se a procura era baixa, os mortos eram dissolvidos em ácido. E aqui a gente pode ver um dos carrinhos que levavam os corpos ao cemitério. Torturas físicas e psicológicas eram rotina na colônia. Entre as mais comuns, havia a ducha escocesa, banho propiciado por máquinas de alta pressão e tratamentos de choque, ambos aplicados a quem não se comportasse bem. Estupros também foram relatados durante as décadas de funcionamento do hospital. O hospital poderia receber até 200 pessoas, mas na sua capacidade chegou a abrigar 5 mil. Para comportar tanta gente e abrir espaço, a colônia trocou camas por capim. A desumanização se espalhava pelos 16 pavilhões, onde faltavam água encanada e alimentos. Muitos internos bebiam e se banhavam no esgoto, a céu aberto. Com uma sucessão de maus tratos, frio e fome, infelizmente, muitos não resistiram. Hoje, restam menos de 200 sobreviventes da tragédia e, em memória daqueles que foram exterminados na colônia, no mesmo local foi aberto o Museu da Loucura, em 1996. As barbáries cometidas por detrás das paredes do local foram crimes institucionalizados, tendo o Estado como responsável. Contudo, nunca houve uma reparação formal, nem mesmo com os que sobreviveram, apenas um fechar de olhos permanente.